Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No primeiro texto, Uma Política Diferente, com Michele Bolsonaro. Na terceira parte, não estamos preocupadas com os ataques e pressões das feministas. Somos felizes em função do que escolhemos para nós. Escolhemos priorizar o lar, mas isso não significa que não podemos ter nossa vida profissional ou social muito ativa. Sabemos da nossa importância, das nossas capacidades, dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Ser feminina, ser mãe, ser esposa, ser amiga, ser voluntária, ser trabalhadora, amar a Deus e seguir o Cristo em um mundo marcado por ataques à família e à feminilidade demanda que sejamos fortes, firmemente posicionadas e orgulhosas de nós mesmas. Não temos compromisso com ideologias progressistas, mas com as pessoas que amamos e com aquelas a quem servimos. Essas diferentes visões fazem com que sejamos convidadas para uma batalha contra o feminismo, porque o feminismo é marcado por doces mentiras, que não nos enganam. Entendemos que a maternidade e a paternidade são bênçãos, como assim é bênção ter a nossa própria profissão, a liberdade de empreender, valorizamos a nossa liberdade de escolha, não estamos interessadas em divisão, competição e rivalidade, não queremos dividir, somaremos. Somos fortes e somos alicerces. A identidade feminina se baseia em princípios de cuidado, de afeto, mas também de garra, perspicácia e resiliência. A arena de enfrentamentos políticos é muito desafiadora tanto para homens como para mulheres, mas é ainda mais difícil para a mulher devido às questões da violência política que ainda acontecem em diversos espaços. Há homens que infelizmente ainda pensam que a política não é o lugar para mulheres. Esse é um tempo de mudança e de valorização da mulher, por isso as mulheres que estão ou que querem entrar na arena política precisam estar capacitadas e antenadas, porque estamos vivendo tempos complicados. Nos tempos atuais é mais fácil que as mulheres da esquerda nos tratem com agressão do que com a famosa sororidade, o sentimento de irmandade entre as mulheres. As mulheres afetadas pelo feminismo falam de sororidade, mas não têm a menor empatia com as mulheres que pensam diferentemente delas. Podemos encontrar as origens dessas atitudes agressivas nas mudanças históricas pelas quais nossa sociedade passou. Aí eu vou fazer isso daqui depois. Na verdade, cada parágrafo do texto dá vontade de falar sobre o parágrafo, mas aí ia ficar muito extenso e na realidade eu não estou aqui para impor as minhas ideias, eu estou para colocar um pouco das minhas ideias, sim, a interpretação que eu faço, porém a título de despertar, e a título de despertar não significa impor, então não adianta eu querer esmiuçar muito, porque aí eu estaria impondo minhas ideias. O que a gente vai entender nesse trecho aqui? É difícil a mulher entrar para a política, né? Nós ainda vivemos um mundo bem machista, nós vivemos ainda, além da mulher conviver com o problema do machismo, ela também agora está enfrentando a questão do feminismo. Aí, aquelas que querem participar da política, participar de uma forma mais ativa nas questões sociais, ela acaba enfrentando diversos adversários. Já não é só uma questão de buscar o seu lugar junto aos homens, né, ser valorizada, como eu falei ainda ontem. Eu aceito a luta do feminismo aí pelas condições assim de trabalho, pelas condições de igualdade de salário. Se a mulher faz o mesmo trabalho que o homem, é certo que ela deveria ganhar o mesmo salário, ela deveria ser valorizada pela questão da jornada tripla, né? Trabalha fora, é dona de casa, é mãe. Então, tá faltando ainda colocar a mulher no seu devido lugar e posição de valor. Mas quando ela começa a desabrochar para fazer serviços que antes só cabia ao homem e que está dentro das suas possibilidades, inclusive físicas, ela é abatida e discriminada pelas próprias mulheres, que não querem isso, que querem ter direitos, mas não querem desabrochar para o trabalho, se empenhando cada vez mais em desenvolver o seu próprio país, seja por meio da política, do trabalho, empreendendo, né, agindo, interagindo com o meio em que ela está.
A mulher que está indo para o lado do feminismo, ela quer ter direitos. Aí ela grita aos quatro ventos, né? Ela vai seminua numa academia, ou como uns anos atrás, eu estava com um ex-namorado meu fazendo uma compra de legumes, de fruta, numa barraquinha dentro do mercado, e apareceu uma mulher com um micro short que parecia uma calcinha. E aí eu olhei para a cara dele, porque eu fiquei constrangida diante da vestimenta da mulher, e sem falsa moral, e isso é real, a mulher que vê uma outra mulher nesse estado, ela fica constrangida. Algumas vão falar assim, nossa, é dor de cotovelo. Não é dor de cotovelo, é que agride os olhos, você não está acostumado com aquela cena naquele local. Se fosse na praia, se fosse num parque, passaria e eu não ia nem ver. Mas dentro de um mercado, onde está lotado de crianças, onde está lotado de famílias fazendo suas compras do mês, e me aparece uma pessoa daquela seminua dentro do mercado, e se a gente olha, corre o risco de estar me olhando com discriminação, porque tudo tem direito, né? Meu corpo, minhas regras. Então, nós estamos vivendo um momento assim muito perigoso, até de dar uma opinião naquilo que você acha que está errado. Você não pode, você tem que deixar, né? E pelo fato de você ir deixando, as coisas estão chegando ao ponto que estão. Quantas vezes meu filho não chegava em casa e falava, mãe, os caras estão usando maconha dentro da sala de aula. Eu falava, meu Deus do céu. E eu já não estava mais trabalhando no Estado, já estava perto de aposentar pela prefeitura. A situação da prefeitura e Estado é um pouco diferente. A idade das crianças, o grau deles, né? Então eu trabalhava com crianças e não com adolescentes mais. E o meu filho nessa época era adolescente. Eu falei, mas como é que a droga chegou a esse ponto? Porque até onde eu acompanhei estava no pátio da escola. Quando eu saí do estado, essa droga subiu para a sala de aula. O moleque ia usar a droga dentro da sala de aula e ai daquele que fala para ele, meu, apaga esse baseado. É capaz de morrer na mão de um delinquente como esse. Ou ainda receber um processo à família do adolescente que fala que não quer que o outro fique usando maconha dentro da sala de aula. Essa inversão de valores está chegando nas mulheres, né? Chegou nas mulheres. E quando chega nas mulheres, ela é o pilar de uma família. Aí todo o resto vai se desvencilhando, vai criando caquinhos, né? E aí a gente vai ver mais para frente, a Michelle certamente ela vai estar falando disso, né? Quanto mais a mulher briga entre elas, né? E quantas amizades não estão sendo desfeitas, amigas de longa data, uma está seguindo, né, o posicionamento de valores, de princípio, e a outra acha que toda essa desestruturação do antigo, que ficou ultrapassado, que agora a época é outra, que agora os moldes de vida são outros, não começa a dar atrito entre amigas de longa data, ou de familiares mesmo, de irmãos, porque foi incutido de pouquinho em pouquinho que toda a estrutura antiga está ultrapassada, estava errada, por isso que eles alegam assim, a sua avó morreu do lado do seu avô porque ela não tinha escolha. E hoje os tempos são outros, você tem escolha. Você pode largar do teu marido a hora que você quiser. Então começa a plantar na mulher aquela sensação assim, eu tenho liberdade de escolha, mas não com prudência, com responsabilidade, com respeito. Eu tenho liberdade de escolha que eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Ou seja, sem medir as consequências, porque eu sou livre, né? Essa liberdade que a esquerda planta é ilusória, porque você é livre até certo ponto. Vai chegar um dado momento que vai ser cobrado para você essa liberdade que você não soube usar com responsabilidade. Eu tive um professor, o Abelardo, de educação moral, quando eu fazia magistério, e ele sempre colocava bem grande na lousa. A lousa é enorme, né? E ele escrevia com letras bem grandes na lousa. Só tenho liberdade quando assumo minha responsabilidade. Então, toda vez que tinha que entregar trabalho, toda vez que tinha que fazer prova, ele lembrava a gente essa fala. Ele falava, só tenho liberdade mediante a minha responsabilidade bem assumida. Se eu não assumo minha responsabilidade, que liberdade que eu tenho? Na verdade, eu estou indo, né, junto com todos, mas não sou livre. Eu não tenho pensamento livre, eu estou fazendo porque os outros fazem. Eu estou sendo mais um na multidão, eu não faço a diferença nenhuma. E chegar no final das contas a gente vai ser cobrado. A gente sabe que um filho desregrado, grande parte do problema está na família. A gente vai ser cobrado no nosso emprego. Se eu tiver liberdade no meu emprego, fizer o que eu quiser, eu vou perder o emprego. Então, de alguma forma, as consequências não vão ser boas. Se eu assumir apenas o papel da liberdade, posso fazer o que eu quiser.
vou conquistar o meu espaço para fazer o que eu quiser. Tá, e depois? E as consequências disso aí? Ninguém está pensando, né? Vou viver de Bolsa Família. Tá ótimo, não vou querer mais trabalhar porque eu tenho o direito de ficar na minha casa de perna pro ar o dia inteiro e ganhar 1.500, 1.600, não sei quanto que é o Bolsa Família. Prefiro que seja assim. Não vou morrer de fome, para mim tá bom. Mas e aí? Muda o governo, você não tem mais Bolsa Família, sua idade já chegou, você não consegue arrumar emprego, e as consequências de tudo isso? Porque uma hora a conta vem. Ela pode demorar, mas uma hora ela vem. Então, a questão do feminismo, como eu falei, o exagero dele, né, a luta pela igualdade foi tomando uma proporção ilusória, de que você pode tudo, que você é igual ao homem e até melhor do que o homem, porque algumas mulheres ainda se colocam numa posição melhor do que o homem e não compreendem esse processo que de pouquinho em pouquinho foi incutido nas mulheres que elas têm liberdade. E que elas podem fazer o que quiser, que se ninguém valorizar, elas se valorizam, elas são empoderadas, elas podem tudo. E isso daí vai gerando consequência. Como eu falei, a mulher que entrou seminua dentro do mercado gera consequência. Naquele momento ali, se ela é solteira, um homem que possivelmente poderia gostar dela, né, pelo que ela é, na sua essência, já vai olhar assim e vai falar assim, serve para dar uma saidinha. Mas isso é regra, isso não tem exceção. Todo homem vai olhar uma mulher que está exposta. Ele vai até desejar, mas muito difícil ele pegar ela e colocar num altar. E geralmente mulheres desse porte não querem um altar, elas também querem bagunça. E as consequências disso tudo? Um dia ela não vai ter mais aquele corpo, um dia ela não vai ter mais homens ajoelhados pedindo para sair com ela. Um dia ela vai ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ter uma companhia para levar um copo d'água para ela na cama, que é o que acontece com grande parte de todos nós. Nós vamos envelhecer, ficar doente, precisar de um companheiro, uma companheira. As pessoas estão tão imediatistas que elas esquecem que nós vamos envelhecer. Nós vamos precisar ter uma estrutura lá na frente para também suportar a gente. Hoje somos nós que trabalhamos pela família, mas um dia a família precisa devolver aquilo que nós fizemos por ela. E o que estamos fazendo? Qual é o elo de amor, o elo verdadeiro, sólido dentro da família de cada um de nós hoje? Está tudo muito banal. Então cabe à mulher tentar, né, a mulher e o homem, né, tentar se localizar no meio de tanta informação, de tantas coisas que são bombardeadas a gente diariamente, para que a gente reverta isso enquanto é tempo. E olha que o tempo já está se esvaindo, né? Daqui a pouco a gente coloca aí que é chegado ao fim dos tempos, né? Muita gente fala assim, é o fim do mundo, porque nós já estamos chegando assim no fundo do poço. E não tem mais para onde ir. Eu digo assim, quando a gente chega no fundo do poço é o momento que a gente dá aquela pressão nas pernas e volta de novo na superfície, né? Então tá chegando essa hora aí. É o momento da gente se reerguer, é o momento da gente acordar que deixamos as coisas irem para tal. Sabe aquela coisa? Deixa ela pensar como ela quiser. Deixa ele agir como ele quer. Tudo bem, a liberdade para cada um, só que a gente foi deixando. E tem uma frase que diz assim: o problema não é o mal que as pessoas do mal causam. O problema são os bons que ficam omissos diante do mal. Porque aí tem muito mais pessoas boas do que ruins. Tem muito mais pessoas que têm valores do que as que não têm. Só que a gente deixa essas que são pessoas de valores, pessoas boas, a gente deixa o mal acontecer, a gente é omisso. Ou seja, se compraz com o mal. Não faz, mas deixa acontecer. E aí a proposta que a Michelle coloca não é essa assim, o mal vai para lá e o bem vem para cá. Aquele que pensa desse jeito vai para lá e aquele que pensa desse jeito vai... Não, ela não quer isso. Ela quer muito pelo contrário, é trazer a responsabilidade de novo, de volta às famílias, né? Solidificar, estruturar as famílias, que a mulher tenha a sua consciência da sua real importância dentro e fora da família, como uma pessoa atuante que está ali como alicerce de família, mas também como um alicerce de sociedade. E não essa banalidade toda. Ela está trazendo de novo as mulheres a se entenderem, a se respeitarem, a formar um grupo forte para realmente trazer a paz. E não ficar trazendo essas divisões de guerras de internet, uma atacando a outra, uma dizendo que a outra... Eu sempre falo assim,
Eu tenho uma página no Face, eu fiz há pouco tempo porque eu já ia perder meu Face, o perfil do meu Face eu já ia perder de novo. Eles já estavam me ameaçando porque eu estava colocando política no meu perfil. Aí eu abri uma página de política. E aí ali eu posto diariamente as coisas que vão acontecendo, que eu estou acompanhando através dos vídeos que são postados pelos deputados, senadores, né, e pessoas as quais eu sigo. Aí eu vou postando tudo aquilo ali e eu vou vendo o comportamento, algumas coisas que são, né, passadas, assim, o comportamento de mulheres de hoje. Eu não coloco atacando aquela mulher, eu não coloco ela em si, a pessoa, mas o comportamento daquela pessoa, avaliando o comportamento daquela pessoa. Então, às vezes eu coloco alguns questionamentos lá, né? O que vocês acham? Vamos de novo, né? Esse assunto, a respeito da mulher que entra numa academia. Outro dia a mulher estava entrando na academia seminua. Aí o dono, o gerente, não sei, da academia virou para ela e falou assim, dessa forma você não pode entrar, né? Isso aí não é vestimenta própria. Aí ela foi, abriu a boca, aos quatro ventos, reclamou, falou que ia processar a academia por discriminação, patati, patatá. E aí eu peguei esse caso e coloquei na minha página. A minha página, ela é grande parte de homens, que acompanham todos os trâmites que eu vou colocando lá a respeito de política. E aí eu coloquei, gente, o que vocês pensam sobre isso aqui? A opinião dos homens não era de denegrir a mulher, mas a situação. Eu falei, eu não quero saber da mulher, né? Eu não conheço ela, não sei quem ela é e também não estou aqui para falar dela. Mas o comportamento dessa pessoa, o que vocês acham a respeito desse comportamento? Os próprios homens condenam um comportamento desse tipo, né? E não é hipocrisia, que nem eu falei, eles dizem lá, a maioria deles escreve, olhar, a gente olha, a gente não tem como não olhar, né? Que vai despertar alguma coisa animalesca na gente, vai, os instintos estão aí. Mas eu não levaria para minha casa, eu não levaria para minha mãe conhecer, eu não levaria para um filho meu, porque a grande parte já tem a minha idade, separado, tem filho grande, eu não levaria para o meu filho conhecer. O que isso significa? Que o comportamento não é aceito nem entre os homens, grande parte não. Outros, por brincadeira, sei lá, aí escreve lá, até que dá um caldo, sabe, essas coisas assim. Ou seja, levando para o lado da piada. A mulher ali, ela não está se valorizando. Ela, pelo contrário, está sendo completamente desvalorizada diante da sua atuação. Então, a minha intenção, volto a repetir, não era de falar da mulher. A mulher não sei quem é, nem quero saber. Estou falando do comportamento dela. Então, quando a gente coloca em xeque o comportamento de algumas mulheres, ou mesmo de homens, é que aqui o assunto é mulher, os comportamentos que são desregrados, que a pessoa acha que pode tudo, é condenado pela sociedade. Então não adianta a gente ficar tampando os olhos, né, e vivendo essa ilusão da liberdade, que eu posso tudo, que é influenciada justamente por ideias de esquerdista. E se vocês forem lá na origem de tudo isso, vocês vão ver que a esposa do senhor Karl Marx, né, e tantos outros políticos que começaram com essa ideologia esquerdista, a família era toda desequilibrada. Então, da onde é que está vindo essas ideias? De lugares que não são estruturados. Nós estamos deixando ideias que vêm de lugares desestruturados, quebrados, com ideologias, infelizmente, trevosas, dominar pessoas do bem. Porque a gente vai se deixando levar por ideias novas, entre aspas, que parece que vão revolucionar e, na verdade, nós estamos sendo marionetes de um jogo muito perigoso, o qual está sendo colocado pessoas do bem contra pessoas do bem. Eu estou vendo muito isso, pessoas do bem contra pessoas do bem. Porque, não, você está ultrapassada. Geralmente eu escuto isso. Você está ultrapassada, você é muito quadrada. Eu prefiro continuar no meu quadradinho, mas se eu puder ter as pessoas que eu gosto do meu lado e em que elas entendam que algumas coisas que elas estão absorvendo realmente está fazendo mal, não só para elas individualmente, para a família delas, mas como também reflete na minha família e nas pessoas que eu amo, se acordar, isso ajuda bastante, porque é isso que nós precisamos, o despertar. Né? Já estamos lá no fundo do poço. Vamos bater o pé lá no fundo do poço, lá, ganhar impulso e vamos sair, porque a coisa está desandando de tal forma
que vai chegar um momento, eu não sei se vai chegar um momento como esse, mas dá medo, né? De uma sociedade completamente selvagem. Nós vamos voltar na selvageria. Lá na época das cavernas, né? O homem arrastava a mulher pelo cabelo e não queria saber. Não tinha uma única mulher, é qualquer uma, age por instinto. Deu vontade, vai lá e pega a mulher e estupra a mulher e acabou. Né? Porque cada um pode fazer o que quer. Não tem regra, não tem lei, não tem bom senso, não tem senso de responsabilidade e respeito. Perde-se tudo isso, a sociedade volta num estado de selvageria. Então, não sei se isso é possível completamente acontecer. Mas algumas coisas que acontecem hoje já são semelhantes à época da caverna. Pensa bem para vocês verem quem é que está atrasado, quem é que está retrógrado, quem é que está quadrado, né? Porque as ideias são ideias lá da época da caverna, não são ideias novas, não. A gente tem que entender um pouquinho de história para ver isso.